crianças, eu de novo, vão ter que me aguentar mais um pouco, não tem jeito. Só falta 4 depois desse, então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o descritor 11, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Primeiro, o que é fato? Fato é um acontecimento, é uma realidade, é uma verdade, é uma coisa da qual nós não podemos discutir. Hoje, por exemplo, fato, está chovendo. Hoje está chovendo. Então, eu não posso dizer, eu acho que não está chovendo, porque se eu sair lá fora, eu vou me molhar, tá? Então, quando eu digo, eu acho que não está chovendo, é minha opinião, porque eu estou aqui dentro, fechada, eu não estou vendo nada lá fora. Mas eu sei que quando eu cheguei, estava chovendo. Esse é o fato, tá? Opinião é a maneira de pensar, de julgar, é o que você acha. Então, são duas coisas bem diferentes. Fato é o que é. Opinião é o que você acha. Então, tem que saber distinguir, tem que saber o que é um e o que é outro. Esse é um descritor bem difícil, que tem muitos erros na Prova Brasil. Mas aqui em Guarapuava não vai ter, porque eu estou ensinando para vocês. E ai de quem não aprender, quero tacar uma sapatada na cabeça. Vamos lá. Eu trouxe aqui um texto para vocês, da princesa Nenúfar Elfo-Elfa. Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil saber se é verdade. Então esse aqui é um texto. Qual é a pergunta? E lembrem que eu sempre tenho que prestar muita atenção na pergunta. A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela, presta atenção, a opinião das pessoas é muito bonita, é pálida de olhos claros, tem cabelos quase brancos, vive num castelo. Então vamos ver o que é fato e o que é opinião, porque está perguntando aqui a opinião das pessoas sobre a princesa. Então, vamos começar de baixo para cima hoje, para ficar diferente? Vive num castelo. É fato? Está escrito lá. Vive num castelo. E é mal assombrado ainda. Tem cabelos quase brancos. É fato? Está escrito lá no texto. É pálida de olhos claros. É fato? Está escrito lá no texto. É muito bonita. É opinião. Porque as pessoas, olha lá o que diz no texto. Dizem que é muito bonita. Depende. Para mim, o que pode ser bonito, para você pode não ser. Meus alunos me acham linda, maravilhosa, poderosa. Mas de repente você pode não achar, né? Então, é uma opinião. Então, ali está perguntando. Qual é a opinião das pessoas? O que dizem sobre ela? Dizem que é muito bonita. Resposta correta, letra A. Então, vejam que não é difícil. Agora, outro texto. Direitos da criança. Direito à infância. Aí fala aqui, desde o momento em que a criança nasce, toda criança se torna cidadã. E por isso, criança também tem direitos. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Pelo contrário, elas devem receber atenção especial, pois a infância é a fase mais importante da vida. Para que todos tenham uma infância legal, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou um conjunto de direitos para as crianças. É a Declaração Universal dos Direitos da Criança, escrita em 1959. Essa declaração assegura que todas as crianças tenham direitos iguais. Desde o nascimento, toda criança tem direito a um nome e uma nacionalidade. Tem direito a crescer e se desenvolver com saúde, alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequadas. Esse é um texto falando sobre a Declaração dos Direitos da Criança. Pergunta: qual é o trecho que apresenta uma opinião do autor do texto sobre as crianças? Então vejam lá. Desde o momento em que a criança nasce, toda criança se torna cidadã. Está no primeiro parágrafo. Isso não é uma opinião, está escrito na Declaração dos Direitos da Criança. Então é fato. Letra B. Não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Será que isso está escrito na Declaração dos Direitos da Criança?
De jeito nenhum, porque a declaração é um documento oficial, então não vai dizer isso. A ONU criou um conjunto de direitos para as crianças, está no segundo parágrafo. É fato? Isso é verdade? Essa declaração assegura que todas as crianças tenham direitos iguais. É fato também. Então, qual é a opinião do autor? É que não é porque são pessoas pequenas que as crianças são menos importantes. Essa foi uma opinião do autor sobre o fato de ser criança. Então, nós temos que aprender a diferenciar, distinguir é isso, diferenciar o que é fato e o que é opinião, tá? Vão treinando isso em textos, discutam com a professora. Quando ela ler um texto para vocês, por exemplo, vocês podem dar uma opinião, mas é o que você pensa, o que você acha e não o que está escrito lá no texto. Joia, crianças? Então esse foi o Descritor 11. Agora estamos no finalzinho, gente. Só faltam 4. Vamos lá, continuem estudando, continuem trabalhando com dedicação, assim que eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma nota joia. Eu acredito em vocês, beleza? Até o próximo vídeo, que já vai ser o 12. Estamos na reta final. Vamos lá!